Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, estamos juntos iniciando mais uma jornada aqui no Saldo Extra. Que bom que você está ao nosso lado, você é a grande motivação para tudo que nós fazemos aqui na sua TV Novo Tempo. E o Saldo Extra tem sempre uma mensagem especial para a sua família, voltada para as finanças pessoais. Queremos que você viva bem, feliz e com dignidade. Eu gosto de dizer de que depois da salvação em Jesus Cristo, a maior dádiva que Deus nos deu é o privilégio de sermos pais, de sermos mães, são os nossos filhos. Somos capazes de dar a nossa vida por eles, não é mesmo? Por isso queremos dedicar mais uma vez um tempo a falar sobre essas preciosidades que são os nossos filhos. O que nós podemos fazer para ajudá-los? Como podemos educar bem os nossos filhos? Na questão financeira, é muito importante que saibamos tratar deste assunto com a importância que ele merece. Você se preparar para oferecer uma boa educação para os seus filhos. Este é o tema de hoje, poupar para educar bem os seus filhos. Mas antes de discutir esse tema tão importante, vamos às notas de economia desta semana. Olá, caro amigo do Saldo Extra, olá Antônio, vamos às notas de economia dessa semana. Pela primeira vez desde o começo do ano, o mercado financeiro indicou que a inflação de 2015 pode ficar acima de 8%. O Banco Central tem meta de inflação que é de 4,5% ao ano, mas trabalha com uma tolerância de 2 pontos percentuais, o chamado teto da meta, que é de 6,5%. A inflação oficial do país, medida no IPCA, dos últimos 12 meses é de 7,70%. O IPCA tem uma medida feita também em meados do mês, chamado IPCA 15, que fechou fevereiro com alta de 7,90%. E o Boletim Focus, feito com analistas de mercado, espera resultado pior até o fim do ano, com inflação de 8,12%. Para os especialistas, os preços serão pressionados até o fim do ano por causa da alta do dólar e também dos preços administrados, caso da telefonia, da água, da energia, de combustíveis e de tarifas de transporte público, por exemplo. O IBGE divulgou o IPCA 15 de março, com alta de 1,24%. No mês, a alta é explicada por reajustes na conta de energia elétrica e do preço dos combustíveis. Mas a alimentação também pesou, por causa de produtos importantes, como o tomate, a cebola, a cenoura, os ovos e o feijão carioca. E o aplicativo de controle financeiro, também um site chamado Guia Bolso, fez uma pesquisa sobre o controle financeiro dos brasileiros. E em tempos de crise, a situação não está nada boa. A cada 4 pessoas, uma ficou no vermelho no mês de fevereiro, ou 24% para usar o número mais exato da pesquisa. Esse número inclui todas as pessoas que usaram cheque especial ou então que tiveram valores antecipados pelo banco para cobrir o saldo negativo. E esse descontrole, evidentemente, tem consequências. Os consumidores que ficaram no vermelho tiveram que pagar em um mês R$ 199,00 em média apenas de juros. A pesquisa foi feita com uma amostra de pessoas que procuram o site ou o aplicativo Guia Bolso para ajudar no controle financeiro. O que dá para concluir, então, que são pessoas mais conscientes ou que pelo menos buscam a conscientização sobre como devem gastar e controlar as finanças. Imagina se a pesquisa fosse feita com pessoas que nem se preocupam com isso. O Notas de Economia dessa semana fica por aqui. Obrigado pela sua atenção. Eu volto na semana que vem. Até lá. É com você, Antônio. Nós estamos aqui hoje para falar sobre os nossos filhos. O nosso tema não é a educação que nós comunicamos aos nossos filhos, que nós transmitimos a eles, mas aquela educação que vem de fora, aquela educação lá da escola. Não vamos falar também sobre detalhes das escolas, da atuação dos professores, mas como nós podemos viver, planejar, ajudar a construir uma boa educação para os nossos filhos. Isto vai envolver recursos financeiros, para que você proporcione uma boa escola, um bom lugar para o seu filho crescer, estudando com qualidade e, claro, se preparando para viver bem nesta vida e também na vida futura. O tema é poupar para a educação dos filhos. Se tem um sonho que é comum para quase
todos os seres humanos é constituir uma família. Muitos sonham em encontrar uma pessoa e com ela planejam se casar e ter filhos. Agora, o que é difícil perceber nessa fase tão especial é que tudo tem um custo, principalmente quando os filhos chegam, as contas aumentam. Sem o devido preparo, a consequência é que muitas famílias perdem o controle financeiro e acabam comprometendo suas finanças. Berço, carrinho, médicos, babás, fraldas, essas são só as primeiras despesas que um casal tem com o nascimento de um bebê. Os gastos da família durante a gestação sobem de 20% a 30% em média. E para evitar problemas no orçamento, 9 meses de preparo não bastam. O ideal seria o casal planejar-se financeiramente para a chegada do bebê pelo menos com 2 anos de antecedência. Mas se não foi possível, nunca é tarde para começar a fazer economias. Toda família tem um excesso de mais ou menos 20% a 30% nos gastos. Por isso, cortando os desperdícios e alguns supérfluos, o casal pode sim assumir os novos gastos sem maiores problemas. Com a chegada dos pequeninos, tudo muda. Casais que costumavam sair para jantar fora, viajar sem compromisso, ou até gastar parte de seu orçamento com coisas secundárias, como, por exemplo, renovar a decoração da casa, sentem então agora que mudanças significativas vão acontecendo. E como uma criança, a rotina muda significativamente. Isso não é só por conta das restrições que o bebê inevitavelmente impõe para a família. É preciso ressaltar que o casal é completamente responsável por mais uma pessoa. E agora existe a necessidade de reorganizar os passeios e até as idas ao supermercado. É necessário gerir melhor o que tem ou não na geladeira e na despensa. E a palavra de ordem a partir de agora é, com toda certeza, economia. Os primeiros anos de vida não é o único momento onde os gastos estão presentes. Logo chega o momento da criança ir para a escola. E essa jornada pode durar 17 anos ou mais, contando da educação infantil até a graduação. Todos nós passamos grande parte de nossas vidas sentados em cadeiras de salas de aula absorvendo conhecimento. E claro, isso tem um custo. Um relatório da Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, OCDE, mostra que o governo brasileiro gasta em educação por ano mais de R$6 mil por aluno, isso mesmo. Segundo o relatório, o Brasil tem um gasto por aluno maior do que muitos países, como por exemplo a Indonésia, e fica abaixo de países como Turquia, México, Hungria, Eslováquia, Chile, apenas para citar alguns exemplos. O país com maior investimento por aluno é os Estados Unidos, acima de R$40 mil por ano, e segundo o relatório, seguido por países desenvolvidos como Áustria, Holanda e Bélgica. Diante dessas informações, uma das alternativas procuradas é o ensino privado, que no Brasil se tornou sinônimo de educação de qualidade. Uma pesquisa realizada pelo banco HSBC aponta que 2/3 dos entrevistados brasileiros acreditam que a escola particular é melhor do que a escola pública. Esta pesquisa aponta uma mudança de comportamento na sociedade, onde a educação passa a ter muito mais importância para as famílias brasileiras. Os pais brasileiros são o que mais apostam no gasto em ensino para garantir o sucesso dos filhos. O estudo mostra ainda que 80% dos entrevistados no Brasil acreditam que pagar pela educação é o melhor investimento que podem fazer para a próxima geração. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Data Popular, quanto maior a renda, mais se gasta proporcionalmente com matrículas e mensalidades do que com livros e material escolar. Os gastos com matrículas e mensalidade correspondem a 80% do total gasto com educação no Brasil, e os outros 20% são referentes a gastos com material escolar. E não se assustem com o que eu vou dizer agora. Estamos falando de valores que chegam a R$100 bilhões por ano. Segundo ainda este estudo, as famílias de classe A e B são maioria nos gastos com matrícula, mensalidade e materiais escolares,
chegando a 60% do total que se gasta no Brasil. E já que estamos falando de números, vale destacar a distribuição regional dos gastos com educação apontados na pesquisa. O Sudeste lidera com mais de 53% dos gastos, seguido pelo Nordeste com 18%, o Sul 15%, o Centro-Oeste 9% e o Norte do Brasil 5%. Vendo a educação como um dos principais investimentos das famílias brasileiras, poupar para ter qualidade no ensino não é mais que uma alternativa, mas uma via de mão única. Vamos ver agora uma entrevista com Hélio Carnassali. Ele é diretor de uma grande universidade aqui em São Paulo, o Centro Universitário no estado de São Paulo, que é o UNASP, que tem alunos desde a educação infantil até o nível superior. Ele aponta os principais gastos com a educação dos filhos no Brasil. Acompanhe a matéria. Os custos com a educação no Brasil, eles são considerados relativamente altos. Se comparados com países do chamado primeiro mundo, os nossos valores ainda são inferiores do que esses valores. Mas considerando as nossas condições sociais, eles são considerados altos e para muitas pessoas inacessíveis. Os gastos com a escolaridade, eles vão muito além realmente da mensalidade. Você pensar, existem algumas despesas que são clássicas, como os uniformes escolares, adotados na maioria das escolas. Tem o material escolar, daqui a pouco começa a corrida aí em busca do material escolar, isso vem de épocas em épocas e acentua-se no início do ano. Então nós temos o material escolar, os livros escolares, e muitas escolas também cobram as chamadas taxas de apoio ou de participação nos eventos e programas que a escola realiza. Então são pelo menos essas despesas além da mensalidade. Pensar no preparo financeiro dos pais para suportar as despesas educacionais dos filhos é um grande desafio. O brasileiro ele não tem o bom hábito da poupança. Poucas famílias, a gente tem notícia de poucas famílias que fazem um preparo financeiro, uma poupança para os seus filhos. Mas eu creio que um planejamento financeiro deveria ser feito desde o momento em que a criança ela nasce, passa aquela fase inicial, supera-se aqueles gastos iniciais da instalação do quarto, da saúde do filho. Eu creio que a família já deveria fazer uma poupança, uma reserva, uma pequena reserva nos primeiros anos de vida já irão ajudar a enfrentar os anos seguintes, porque o período hoje de escolaridade ele é longo. Se nós contarmos só a educação infantil, são 2 anos, fundamental são mais 9, já são 11, mais 3 ensino médio, são 14, e mais 4 a 5 anos ou 6 de ensino superior, são 20 anos de escola, é um investimento muito longo. As famílias que não têm essa possibilidade ou que não têm essa visão, elas terão certamente um pouco mais de dificuldade quando surgirem dificuldades. Famílias de classe média não fazem talvez a sua poupança, mas acabam enfrentando as despesas com um pouco mais de tranquilidade. Mas quando surgem os reveses, acidentes, perdas familiares, perda de trabalho, então aí as complicações chegam. Um aspecto ainda importante ligado à parte financeira, que eu acho que é relevante mencionar, hoje existem vários recursos que podem permitir que famílias de menor poder aquisitivo sonhem em cursar tanto a educação básica quanto o ensino superior numa escola de boa qualidade. Não é porque a escola é pública que ela não é de boa qualidade, não é isso. Ou também não é porque é pública no ensino superior, por exemplo, que é uma boa universidade. Ela é boa quando é boa, não é público ou privado que determina se a escola é boa. São alguns outros fatores. O fator importante que eu me refiro é que existem programas hoje. Existe o programa chamado ProUni, que beneficia as famílias que têm uma renda per capita média de até um salário mínimo e meio, podem, com o Enem realizado e tendo atingido uma média adequada, esses alunos podem escolher a universidade que querem estudar, concorrendo entre os próprios participantes
do Enem de acordo com a sua nota e o seu desempenho. Então, esse é um recurso muito importante. Eles estudarão ou gratuitamente ou com uma mensalidade parcial, onde eles encontrarem vaga de acordo com as universidades credenciadas no programa do governo. O UNASP, ele é credenciado do programa ProUni. O FIES hoje, que é um programa também, uma alternativa muito interessante, porque o governo faz um empréstimo para o aluno, ele estuda, supre a parte acadêmica, ele vai pagar a partir de 1 ano depois da sua formatura, num prazo 2 vezes maior do tempo que ele cursou. Então, se ele cursou 5 anos, ele tem 10 anos para pagar, com juros bastante interessantes. Além disso, muitas instituições, como são as instituições da Rede Adventista de Educação, oferecem oportunidade desses alunos estudarem com bolsa ligadas ao programa de filantropia do governo. Então, são hoje oportunidades que permitem que crianças e adolescentes e jovens de classes menos favorecidas possam sonhar com uma boa educação. Muito obrigado, Hélio Carnassali, por compartilhar essas informações. Nós podemos afirmar que o brasileiro tem se preocupado, sim, cada vez mais com a educação. E essa é uma grande notícia. O nível de escolaridade tem crescido e os pais se preocupam para que a formação que os filhos tenham seja equivalente ou superior à que eles tiveram. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, compilado pelo Centro de Políticas Públicas do INSPER, revelam parte de uma mudança cultural no Brasil. Nos últimos 10 anos, o percentual de brasileiros com mais de 22 anos, com 0 a 4 anos de estudo, caiu pela metade, de 60% para 33% da população. Na outra ponta, a parcela dos que têm 12 anos ou mais de estudo subiu de 7% para 16%. Com essa mudança no comportamento do brasileiro, onde existe a preocupação com o nível de escolaridade, principalmente nessa realidade onde existe uma maior procura e valorização pelo estudo privado, todos os cursos devem nos levar a praticar o importante conceito em educação financeira: planejamento. Afinal, até que um filho se torne financeiramente dependente, existe um ciclo de 20 anos, 25 anos pela frente. E durante esses anos, os pais têm ou deveriam ter uma participação ativa. Uma boa alternativa para quem deseja não ter nenhum problema financeiro no futuro é logo nos primeiros meses da vida do filho pensar neste planejamento. Vai aqui um exemplo simples. Guardar R$100 por mês até seu filho completar 18 anos. Isto vai significar um investimento de nada mais, nada menos que R$40 mil no fim desse período, considerando uma taxa média de juros que é praticada hoje no mercado. Não é nenhuma fortuna, mas pode ajudá-lo na escolha da carreira, dos cursos ou até mesmo servir para a criação de um negócio próprio. Esse tipo de investimento vale a dica: quanto antes, melhor. Então, juntar uma quantia em dinheiro, mesmo que seja pequena, a partir dos primeiros dias da vida do bebê, pode ser uma alternativa que não exija grandes limitações e que produza bons frutos. Antecipe a poupança de seu filho. Não espere ele atingir a adolescência. Seu filho pode ter uma poupança assim que nascer. Essa prática facilita o controle financeiro e a disciplina dos pais na prática da economia. E você sabe, abrir uma conta poupança para o seu filho é muito fácil. Procure o banco que cuida de sua conta. É simples e rápido. Mas se os pais não forem pessoas muito organizadas com as finanças e considerarem-se falíveis no que diz respeito a separar uma quantia todos os meses, existe um sistema que pode auxiliá-los, que é o depósito programado. Essa é uma alternativa oferecida por diversos bancos e funciona de forma muito fácil. Basta informar ao banco a necessidade de serviço e o sistema bancário irá programar mensalmente esses depósitos. Você pode fazer isso, inclusive, lá no site do próprio banco, fazer essa programação. Outra medida importante é aumentar a quantia de depósito a cada ano. Algumas famílias não têm condições de começar depositando quantias significativas
visto que os gastos com a chegada de uma criança são muitos e altos. Então, aumente a porcentagem a cada ano. Coloque em seu planejamento investir um pouquinho a mais do orçamento todos os anos. Essa medida fará com que o dinheiro renda cada vez mais sem extrapolar o orçamento familiar. Outra opção para a concretização de projetos é a previdência privada, que tem mais benefícios em relação à poupança. No caso da previdência, você não consegue sacar o dinheiro com facilidade e isso o torna mais disciplinado, pois você não poderá recorrer à conta poupança de seu filho quando os imprevistos surgirem. A previdência ajuda a espantar a tentação de lançar mão da economia que você está fazendo para a educação de seu filho. A poupança e a previdência são apenas 2 exemplos de alternativas para você economizar seus recursos e assim garantir a seu filho uma educação com maior qualidade. Mas quando tratamos do assunto educação, é importante ressaltar que a educação mais importante para a formação do seu filho não é adquirida nas carteiras das escolas durante longos anos. A educação mais importante a ser dada ao seu filho é aquela concedida no aconchego do lar. Esta não apenas transmite conhecimento, mas forma um caráter saudável. A escritora Ellen White afirma no livro Educação que a verdadeira educação é bem definida como desenvolvimento harmônico de todas as faculdades, o cabal e adequado preparo para esta vida e para a vida eterna. É nos primeiros anos no lar e nas atividades escolares convencionais que se desenvolve a mente, que se estabelece um padrão de vida e que se forma um caráter. O lar é a primeira escola das crianças. É dentro de casa que ela tem os melhores e primeiros aprendizados. E os pais são os primeiros e eternos professores. São eles que oferecem o suporte para a educação. E juntamente com a formação acadêmica, nós construímos nosso futuro. A educação é a base para a formação dos seres humanos. A escritora Ellen White declara que toda pessoa tende a enfrentar realidades práticas da vida, as suas oportunidades, suas responsabilidades, suas derrotas e seus triunfos. Agora, como ela vai encarar essas experiências e se haverá de tornar-se senhora ou vítima das circunstâncias, isso vai depender em grande parte de sua preparação para enfrentá-las, ou seja, de sua educação. Eu tenho a alegria de ser pai. Eu tenho uma filha maravilhosa. Ela já está com 23 anos de idade, estará entrando no mercado de trabalho. E a gente curte os filhos em todas as etapas da vida, desde quando são pequenos até quando são jovens e quando se tornam adultos. Como eu disse aqui no início das nossas considerações, depois da salvação em Cristo Jesus, a maior dádiva que Deus deu aos seres humanos é a família. E a nós, a oportunidade de participarmos um pouquinho da criação de Deus, como pais e mães. Se temos que dedicar tempo às coisas desta vida, a prioridade, depois da nossa fé, com toda certeza, é a nossa família. Eu quero aqui fazer um apelo veemente a vocês, pais, a colocarem os filhos como prioridades também no seu orçamento financeiro. Ter uma boa casa, ter um bom carro, fazer viagens, fazer cursos de pós-graduação, especializações, tem o seu lugar. Eu diria que são importantes também, mas nada disso deve ficar no lugar da atenção, do cuidado que você deve ter para com os seus filhos. Eu sei que nessa vida corrida a gente passa muito tempo fora de casa, trabalhando, o pai e a mãe. Mas eu pergunto, em que lugar na sua escala de valores estão os seus filhos? Você tem dedicado tempo com quantidade e qualidade para estar com eles? Você tem tirado tempo para fazer o dever de casa com seus filhos? A perguntar para ele como está o relacionamento com seus colegas lá da escola, com seus professores? Você tem ouvido os seus filhos? O seu filho tem praticado os sentidos da vida ao seu lado? O ouvir, o falar, o tocar. É importante que eles cresçam tendo a nossa companhia.
Temos que buscar, sim, a melhor escola para os nossos filhos. E temos que buscar uma escola que transmita não apenas o conhecimento secular, que será importante para a sua formação profissional, mas uma escola que também fale de Deus, que é o autor e o mantenedor da vida. E atrele a esta educação acadêmica, educação secular, educação da escola, aquela que você deve dar ao seu filho em casa, quando está ao lado dele. Eu quero concluir as nossas considerações lendo 2 versos da Palavra de Deus. Encontram-se no livro de Salmos, o Salmo 127. Eu quero ler o verso 3 e o verso 5. O verso 3 diz assim: herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre o seu galardão. O verso 5 diz assim: feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. No final do verso 3, aliás, no verso 4, o salmista diz as palavras que eu quero ler também. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Se nós analisarmos o contexto daqueles dias, entendemos que o salmista estava se referindo às batalhas, os conflitos, e é claro, quanto mais filhos tinha na família, mais protegido estava a família, porque os filhos estavam ali para guerrear, para lutar. E ele faz uma ilustração. Ele faz referência àquela aljava, aquele instrumento que o guerreiro carregava nas costas para colocar flechas. E ele dizia: quanto mais filhos uma família tem, mais está preparado para a luta. Vivemos num conceito hoje, numa sociedade um pouco diferente. Ter muitos filhos não é uma prática, talvez, até muito saudável, porque envolve muita responsabilidade, muitas despesas. Mas uma coisa que o salmista disse não mudou: os filhos são a herança do Senhor. É tudo de melhor que o Pai lhe deu. Cuide bem dos seus filhos, também na questão financeira. E siga aqui os nossos conselhos. Comece desde já a pensar no futuro dele. E quem sabe, fazer uma simples poupança pode ser o melhor passo. Muito obrigado por estar ao nosso lado. Que Deus o abençoe na sua missão como pai e como mãe. Nos vemos na próxima semana, no próximo programa. Que Deus o abençoe.